Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e esse é o Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai dar uma quebradinha na nossa rotina de comentários sobre fanfic ou comentários sobre livro e a gente vai fazer um game. Esse game, ele é muito parecido com o Marry, Fuck, Kill, que a gente joga de vez em quando aqui, na versão lê, abandona ou deixa na estante. Mas nesse, ele é a adaptação, sabe aquele ou isso ou aquilo, que geralmente tem no TikTok, no Instagram, como corrente e tudo mais? Então, é mais ou menos essa ideia aqui, só que com tropes invertidas. Vamos entender isso logo mais quando a gente começar a jogar. E essa ideia de trope inversa, algumas pessoas fazem a inversão, tipo, aquele clichê invertido. Então, tipo, o clássico do clichê é ser um cara mais velho, uma menina mais nova, e aí a pessoa vai lá e escreve uma mulher mais velha com um cara mais novo. A ideia dessa pessoa lá no Tumblr, a conta é Out of Gems, né, out_of_gems, foi fazer uma reversão dos tropes mesmo. Então, tipo, não foi só uma coisa, tipo, como eu dei o exemplo anterior, foi pegar o clichêzão e transformar em uma outra coisa. A gente vai ver, por exemplo, agora. Tem o clichê do só tem uma cama. Então ele disse esse é o clichê de que tem muitas camas. Então, baseado nisso, o ou isso ou aquilo vai ser um jogo tipo esse clichê, né, modificado, ou isso ou aquilo, conseguiria escrever ou não baseado nele. Então, de cara, a gente tem aqui, o primeiro da lista é o Too Many Beds, ou seja, muitas camas, e o acidentalmente sequestrou um chefe da máfia. Meu Deus, eu não sei, porque eu não consigo imaginar na minha cabeça, né, dentro da minha criatividade, como que esse de sequestrar o chefe da máfia funcionaria. Que seria o quê? Seria comédia? Porque essa história de ser sequestrada pelo mafioso é geralmente um dark romance, né? Tipo aquele filme horroroso, daquele livro horroroso, lá da Netflix. Eu não sei se eu conseguir. Se alguém souber de um livro que tem isso, eu quero uma recomendação para ler, porque eu, sinceramente, eu não consigo imaginar. Já o de Too Many Beds, eu acho que esse é mais provável de, sei lá, de dar certo. Pra mim, no caso, né? Sei lá, deve ter gente que consegue escrever. Mas é mais possível. Fique não precisa ser possível, né? É uma fic, pode ser impossível, ninguém liga. Mas. Eu ia dizer uma coisa, o do Too Many Beds, ele causa o inconveniente de que tem muita cama, mas aí a pessoa escolhe deitar na cama ao lado, por exemplo. É mais legal. Cria-se enredo, cria-se plot. Uma tensão ali, né? Tantas camas aqui, tu resolveu deitar aqui do meu lado, por quê, né? Eu acho que eu fico com esse, eu acho que tem mais possibilidades, assim, né? Na minha opinião. Eu acho que eu ia nesse do acidentalmente sequestrar um chefe da máfia, porque quando eu li, eu comecei a pensar, disse, cara, para sequestrar uma pessoa acidentalmente, só se sequestrasse, sei lá, o carro da pessoa, né, que eles devem andar, penso eu que eles devem andar de carro blindado. E carro blindado tem aquela... O que pega é justamente o acidentalmente. Porque se não for por acidente, tem muita possibilidade de sequestrar alguém. Ela pode ser uma maluca, que nem o clichê mesmo normal, e ficar obcecada por ele e sequestrar ele. Sim. Mas aí o acidentalmente dá a ideia de que previamente a pessoa ia sequestrar outra. E aí, sem querer, sequestrou o chefe da máfia. Então, eu fico pensando isso, que talvez fosse uma perseguição ou algo do gênero. Uma stalker mesmo.
uma stalker que ia sequestrar uma pessoa e acabou sequestrando o chefe da máfia no lugar. Então eu acho que dá pé nesse sentido, sabe? Tipo, deu ruim, ia cometer um crime e vai cometer outro pior. O pior, melhor, não sei. Cometer outro tipo de crime, não sei. Depende do gênero da história, né? Novamente, é comédia, vai ser dark romance, vai ser... Não sei. Máfia, a gente pensa logo em dark romance, né? Invariavelmente sim. Não, se bem que alguém já deve ter escrito uma comédia com máfia, a gente que não conhece. De novo, se alguém souber, tiver recomendação, eu aceito, eu quero ler. Então a gente já conseguiu definir entre os dois. E aí a gente passa pro segundo, que é Really Nice Guy Who Hates You, Who Hates Only You. Ou seja, o cara legal, o cara muito legal que só odeia você. Versus Academic Rivals Except It's Two Teachers Who Compete to Have the Best Class. Então, acadêmicos rivais, né? Rivais acadêmicos, exceto que eles são dois professores que competem para ter a melhor sala, a melhor turma. Eu gosto desse. Eu acho que dá pra ficar bem interessante. Eu gosto dos dois, cara. O cara muito legal que odeia só a pessoa, só a protagonista. E os dois professores competindo para ter a melhor turma. Porque eu consigo os dois são bons. Inclusive, os dois têm uma cara de competição de professor de ensino médio, né? Aquelas competição assim, tipo, turno da manhã, turno da tarde. Então, tipo, já dá pra situar o local, assim. Eu acho que eu escolho os professores. Porque eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa com professores. Não só porque eu era professora, mas porque eu acho que é interessante o ambiente da escola, onde você tem que manter ali uma certa postura, tá? Mas na verdade você tem um crush no seu colega, e vocês têm que ficar ali meio que escondido. Eu acho que pode ficar interessante. Eu acho que eu também iria nesse, mas muito mais porque, assim, de experiência pessoal, de ter crescido com muitos professores, eu consigo pensar em muito tipo de drama para levar esses dois a serem rivais acadêmicos, sabe? Eu consigo visualizar essa briga, sabe? Tinha um joguinho de celular, não vou lembrar o nome agora, porque faz tanto tempo, que era desses jogos que você tinha que escolher as respostas, né? Tal, que tava na moda antigamente, que o plot era dois professores, um casal, né, de professores, que eles meio que namoravam escondido, e eles dois davam aula numa escola só pra meninas. Aliás, ele dava aula numa escola só pra meninos, e ela dava aula numa escola só pra meninos, só que as escolas eram, tipo, bem perto, assim, uma do lado da outra. Era como se fosse a mesma escola, mas separado, sabe? E eu lembro que eu comecei a jogar, e eu não me lembro se eu terminei, eu acho que eu não terminei. Mas era interessante. Era jogo japonês, eu acho. Mas era interessante esse plot. Eu acho que dava pra fazer uma coisa legal aí, misturando. Não, sim. Então começou a escrever, eu consegui visualizar bem. Eu acho que, se eu não me engano, é Gossip Girl, que tem essa ideia de que é o mesmo colégio, só que divide é o pátio. Então, tipo, por um lado é o colégio feminino e pro outro é masculino. E aí eu consigo visualizar, sabe, que esse clima ali de competição e fofoca e tudo mais, eu acho que rende uma boa história. Rende uma história assim bem, talvez longa, talvez eu não escrevesse porque seria uma história longa. Aí depende, dá pra fazer no meio da situação já, tipo, já tá rolando. E aí, sei lá, no meio de um date assim escondido, que a escola proíbe os professores de namorarem, sei lá. Pode ser, boa. Né? Pega já o barco andando, sem ser a parte que eles se conhecem e tal. Pode ser. Bom, então a gente já conseguiu chegar no segundo. Agora o terceiro, eu tô meio em dúvida em como isso iria acontecer. Divorce of Convenience, ou seja, divórcio por conveniência. E Too Much Communication, né? Muita comunicação. Esse divórcio por conveniência... Porque geralmente o casamento por conveniência é pra... Nas histórias as pessoas geralmente colocam para fazer alguma parceria de negócios, né? Ou para herdar alguma coisa. Eu acho que pode ser parecido, tipo,
para você herdar um dinheiro, você não pode ser casado, você tem que ser solteiro. Ou para conseguir um emprego, você precisa ser solteiro, alguma coisa do tipo. E aí você tem que se divorciar da pessoa que você ama. É o drama, dá pra fazer uma coisa bem dramática. Porque, tipo, sei lá, o emprego dos sonhos. Você só vai conseguir esse emprego se for solteira. Fica bom. E o outro... Acho que sim. É muita comunicação. Muita comunicação. Também dá pra fazer drama. Porque a gente tem essa ideia de que relacionamento você precisa se comunicar e precisa falar o que você tá pensando, o que você tá sentindo, mas às vezes, talvez você não precise falar tudo, né? Tudo. E sim, eu tava pensando nessa linha, sabe? Tipo, sabe aquelas pessoas que não conseguem filtrar nada e tudo que passa na cabeça ela fala? Eu fico imaginando isso nessa situação. Coisa assim mesmo. Tipo, você não precisa me dizer tudo o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Só o que for necessário para que a gente consiga conviver. E aí uma pessoa que fala demais pode gerar situações, né, chatas ou inconvenientes. Às vezes não precisa mentir, mas a gente pode omitir as coisas. Eu acho que, como eu sou muito fã de um drama, eu acho que eu iria nesse, sabe? Too Much Communication. Porque eu consigo visualizar aquela história de fulano é um querido, fulano tá sempre falando tudo que ele sente, fulano não sei o quê. Mas às vezes fulano é um pé no saco porque fulano tá reclamando de tudo. Porque eu penso nisso, né? O Too Much Communication é uma pessoa que tá reclamando de tudo. Pô, tu imagina tu tá num relacionamento com uma pessoa que se tá reclamando o tempo todo de você, né? Então, eu acho que dá pra tirar alguma coisa daí sim. Mais do que o divórcio, eu fico conveniente porque eu não tô conseguindo pensar, visualizar muito bem por onde eu iria com isso. Eu vou ficar com o divórcio e eu acho que eu ia nessa linha do emprego. Deve ter algum emprego por aí, mas pode inventar também, não precisa ser real. Algum cargo aí em alguma dessas profissões aí modernas que, sei lá, exige que a pessoa seja solteira. Sei lá, deve ter. Sabe como essas coisas hoje em dia. E aí, sei lá, a pessoa já tá casada há uns 10 anos, e aí, sei lá, eles estavam fazendo plano de ter filhos, e aí de repente ela chega dizendo que vão ter que se divorciar porque ela quer muito esse emprego. Sei lá, eu acho que dá pra fazer um drama. Não, sim, dá. Se a gente se esforçar, tudo rende um drama aqui. Um drama bom, inclusive, um drama diferente dos outros. Eu acho que isso é o principal dessa lista. Tá. Agora tem esse aqui que realmente os dois, assim, dão pau a pau pra mim. Porque, True Hate's Kiss. Only kissing your enemy can break a curse, né? Porque é aquele, o beijo do amor verdadeiro, que é o único que apenas beijar o seu, né, o seu soulmate, sua soulmate vai quebrar a maldição, tipo lá em Frozen, né? Que a mina congela e ela só descongela com o abraço do amor verdadeiro. Então aqui seria o True Hate's Kiss. Então, tipo, só se a pessoa que ela mais odeia no mundo, se ela beijar essa pessoa que ela mais odeia no mundo, consegue quebrar a maldição. E o segundo é Dating Your Enemy's Sibling. Então, ao invés de ser namorar o irmão do seu melhor amigo, é namorar o irmão do seu inimigo. Os dois são interessantes. Eu acho que eu gosto mais do beijo de ódio. Se bem que o do beijo de ódio teria que fazer toda uma introdução, né, pra esse ódio. Mas eu gosto mais dessa. Acho que dá pra criar mais em cima. Dá pra ficar mais interessante. Pelo menos pra mim, né? Eu tô aqui pensando, eu acho que eu iria muito nesse Dating Your Enemy's Sibling. Porque tem uma pegada, eu não sei se tu lembra dessa comédia romântica, que o cara se divorcia e ele começa a trabalhar, ele tá trabalhando, não lembro se ele tá trabalhando no outro lugar ou se ele só conhece esse cara, né, no meio da bagunça dele do divórcio. E aí ele quer reconquistar a esposa, e enquanto ele quer reconquistar a esposa, esse cara, ele conhece uma moça e ele se apaixona por essa moça e ele é todo metido a pegador e tudo mais. E aí, no final das contas, a moça que ele tá apaixonado é filha do cara
Tipo, e eles não sabem, e aí rola um grande auê quando todo mundo é apresentado pra todo mundo. Eu não lembro, eu acho que é Amor a Toda Prova o nome. É com o Ryan Gosling. Nossa, é muito antigo esse filme. Eu acho que eu não lembro, não. Só se eu ver alguma imagem, mas assim, escrevendo, eu não tô lembrando. Eu lembro muito dessa cena que é com o Colin Farrell e ele indo pra porrada com o Ryan Gosling, porque ele tá ficando com a filha dele e tal, e ele não confia no cara. Enfim. E basicamente, e eu fico pensando que essa ideia, tipo, tá namorando alguém, e aí você conhece a pessoa e você não confia na pessoa, e aí a pessoa, sabe, no final das contas enfim, essa coisa assim de desencontro, sabe? Tipo, tá se relacionando com alguém, você não conhece a família dessa pessoa, quando conhece, odeia todos os envolvidos, ou não confia em todos os envolvidos. Eu acho que daria pé pra uma comédia romântica. Eu acho que já. Eu acho que daria nessa linha. Eu acho que tem mais de um filme assim, que a pessoa começa a namorar alguém e quando vai conhecer a família da pessoa é alguém que já conhece ou alguém que ele já não gostava. Eu acho que deve ter mais de um plot, assim, esses filmes por aí. Não vou lembrar de nenhum específico agora. Mas dá pra ficar bom, dá pra ficar engraçado também. Eu acho que é melhor se for pra ficar engraçado. Porque é uma situação meio constrangedora, né? Sim. Ele tem muito essa pegada, essa ideia, ela tem muito essa pegada de comédia romântica, assim. Tipo aquele que o cara vai conhecer a família, e aí o sogro odeia ele, e aí faz tudo pra eles se separarem. O pai da noiva, sim, a família da noiva. Pegada, eu acho que assim. É, uma coisa assim. Então eu acho que, assim, se fosse fazer um revival dos anos 2000, eu acho que esse plot cairia muito bem pra escrever uma comédia romântica. Eu super escreveria. Sim, comédia é bom. Eu queria saber escrever comédia, mas eu gosto. Então, o próximo da lista, Lovers to Enemies, ou seja, né, amantes para inimigos, e Hate at First Sight, ódio à primeira vista. Eu acho que vou ficar com o de Lovers to Enemies, porque é bem mais dramático, né? Acho que dá pra ficar bem mais sofrido que o outro, eu acho. Não sei, né? Porque... Hate at First Sight ainda tem uma chance, tipo assim, se implicam à primeira vista, mas depois dá bom, né? Aqui no Lovers to Enemies começou bem e acabou, né? Já acabou. É que tá, como eu gosto de final feliz, eu teria que fazer Lovers to Enemies to Lovers de novo. Porque eu não consigo, eu tenho que fazer o final feliz. Eu gosto de final agridoce, cara. Eu acho que eu conseguiria escrever esse Lovers to Enemies justamente assim, escrever justamente um momento assim, de ruptura, que as coisas vão dando tudo errado, talvez caiba num conto, sabe? Tipo, como se estivesse contando o que deu ruim no relacionamento pra ele chegar no fim. Acho que mais ou menos nessa pegada dá. Acho que fica bom um conto, sei lá, falando, já pegando eles já inimigos já, e aí só meio que relembrando. Fica bom. Agora, esse Hate at First Sight, ele me lembra muito filme de comédia romântica também. Aquela coisa, tipo, eles se odeiam. Tem um é ruim, mas é A Verdade Nua e Crua, que é com eu esqueci o nome dela. Mas era uma que fez Grey's Anatomy e tudo mais, e ela fez uma boa quantidade de comédia romântica depois. Loira? Isso. Esqueci o nome dela também, mas eu sei quem é. Alguma coisa Hegel. Não lembro o primeiro nome dela, mas eu lembro que ela é alguma coisa Hegel. Enfim, a Verdade Nua e Crua é basicamente que ela trabalha num jornal local e tal, e que de cara ela vê esse cara na televisão, num programa, e ela detesta o modo como ele fala, o modo como ele age, etc. Ela bate boca com ele, ela liga pro programa pra bater boca com ele, e depois ela descobre que ela vai ter que trabalhar com ele. Então, tipo, é hate at first sight total. Tipo, ela odeia um maluco à primeira vista, à segunda vista e à terceira vista, sabe? Aí depois eles vão, se conhecem, se apaixonam e tudo mais. Então, tipo, tem uma pegada também de comédia romântica ali dos anos 2000. Isso é comédia romântica também. Mas eu acho que eu ainda prefiro o outro, eu acho. Não sei, vai ser mais interessante. Se bem que esse de Hate at First Sight não é tão incomum assim, né? Tem muita história assim, que a pessoa conhece e aí se odeiam e aí depois
Fica tudo bem. O clássico, tem muito clássico de Enemies to Lovers que começa assim, né? Se a gente for ver um querido, que é o das coisas que eu odeio em você, começa numa pegada dessa também, né? Sim, tem muitos por aí. A maioria das histórias de Enemies to Lovers meio que começa assim. Você se conhece, se desgosta sem nenhum motivo. E aí depois se apaixona. Então eu acho que para ser um pouco diferente mesmo, eu acho que eu iria nesse Lovers to Enemies. Mas me conhecendo, eu sabia que eu não ia fazer um final feliz. Eu ia escrever uma coisa ou agridoce ou muito, muito, muito triste. Então, não sei. Eu fico com esse também, mas eu ia fazer eles virarem lovers de novo. Ia reverter o jogo. Eu ia reverter e depois reverter de novo. Fazer. É um second chance, né? Second chance aí. Que é aquela hora que deu tudo errado, vai lá, dá uma segunda chance e tal. Sim, pode ser uma pegada assim. E aí tudo fica bem depois. O próximo da lista aqui é Love Triangle, where the two love interests get together instead. E que é basicamente um triângulo amoroso onde os dois interesses românticos ficam juntos, ao invés de ficar com o ou a protagonista. E fake amnésia, ou seja, amnésia falsa. Seria muito interessante se o Jacob tivesse ficado com o Edward, né? Esse era um filme bom. Não, essa era uma história que eu leria, cara. Eu leria muito. Esse aí era um livro que a gente compraria. Muito mais interessante. A pedra era muito sem graça, pelo amor de Deus. Tá. Não, mas agora tu falou, imagina o potencial, duas raças que né, mitológicas que se odeiam e tudo mais. Tem isso. Né? Aí eles vão lá e vão, sabe? Se odeiam, viram Enemies to Lovers, exatamente. Cara, que potencial. Nossa, me dá um papel, uma caneta pra eu anotar agora. Não é possível. Não, alguém já escreveu essa fanfic no YouTube. Essa fanfic existe no YouTube. Com certeza existe. Com certeza existe. Tem com certeza várias formas de contar essa história. Mas eu gostei muito, assim... Nossa. Eu gosto desse também. Eu gosto desse. O outro é o quê que eu esqueci? Fake amnésia. Fake amnésia. Fake amnésia. Eu acho que eu já vi por aí também, isso, não? Fingir amnésia tem uma cara também de comédia romântica, né? Tem eu acho super. Que tem, deve ter algum filme por aí com isso. Eu já devo ter visto. É estranho esse tema, esse plot. Mas eu não gosto de nada com amnésia, então eu acho que eu fico com o outro. O outro é bem mais interessante. Nossa, agora eu tô super... Nossa, eu escreveria super esse triângulo amoroso que os caras ou as meninas ficam juntos ao invés de ficar com o protagonista. Nossa, escreveria super. Eu tô aqui pensando em umas 3 histórias já que super se resolveriam assim. Tipo, super, super mesmo. Nossa. Tipo, os caras estão ali querendo que a mulher escolha, mas ela tá só enrolando os dois, né, escolhe logo. E aí eles se aproximam, ficam amigos. E aí se envolvem, dá em romance. Pronto, é uma história perfeita. Final feliz. Sim, final feliz. É aquele eu ia falar MV, aquele clipe da Ariana Grande, né? O Break Up with Your Girlfriend, que ela fica lá adulando e é um triângulo amoroso, né? Que ela fica lá no pé do cara, termina com ela, não sei o que e tudo mais. E no final das contas ela fica com a namorada dele. É mais ou menos essa pegada, né? Isso, é isso aí. Tem que... Ninguém escreveu um livro sobre isso ainda, né? Deve ser fanfic mesmo. Porque as pessoas não gostam de triângulo amoroso. Ainda mais assim. Nossa, mas essa aqui seria um plot twist perfeito, cara. Nossa. Leria muito, escreveria muito. Nossa, tô encantada com ele. O próximo projeto eu vou colocar uma coisa do gênero. Mas aí tem que enganar o leitor, né? Não pode falar o que vai acontecer. Sim. Tem que pegar de surpresa. Dá um migué, todo um migué antes. O outro aqui é Soulmates who are fated to kill each other, né? Almas gêmeas destinadas a matar um ao outro. E Strangers to Enemies. Estranhos a inimigos. Esse Estranhos para Inimigos não tem nada demais.
Geralmente é assim, você não conhece a pessoa, e aí você conhece ela, você desgosta dela, e aí vocês viram inimigos, ou não, ou viram amantes, não sei. Mas a pessoa geralmente sempre é Porque, estranha. tipo, Strangers to Lovers já é uma coisa meio, tipo, padrão, né? É. Você não nasce conhecendo as pessoas, né? Você, eventualmente, alguma coisa vai te fazer conhecer a pessoa e, né, se Só serve relacionar. só serve pra diferenciar do Friends to Lovers, na verdade. É, justo. Então eu acho que Então, o outro é mais interessante. Soulmates. sim. Tem que se matar. Almas gêmeas destinadas a matar um ao outro. Não tem alguma coisa bem... assim, um filme por aí? Assim? Me parece estranho isso também. Tem uma pegada assim. Cara, se for olhar, basicamente são esses romances imortais e tal, né? Tipo de criatura imortal. Em fantasia rola muito disso. Ah, fulana tá destinada a vida dele. Geralmente é coisa de profecia, né? Esses livros de profecia tem muito essa pegada. Então acho que deve ter, com certeza, nesses livros de romantasia. Eu acho que combina mais com fantasia, então. Tem uma carinha de romantasia, inclusive. Isso. Que ele, sabe, saca aqueles livros, tipo... sei lá. Da Jamais, sabe? Uma coisa bem da Jamais. Aí fulana tá destinada... eu acho que, se eu não me engano, do livro dela, ela tava destinada a salvar a população, o reino, a espécie, o que quer que seja. E aí, né, se ela não se apaixonasse pelo cara, todo mundo ia morrer. Então, basicamente, né, ela tá destinada também ou a salvar ou matar todo mundo. Então, todo mundo tem esse ritmo aí. Esse é mais interessante. Eu não sei se eu escreveria, porque eu não sei se eu tenho pra escrever fantasia desse tipo. Mas se bem que eu acho que dá pra encaixar em outro tipo de fantasia, sei lá, sobrenatural ou alguma coisa do tipo. Mas esse é mais interessante. Sim, super. O outro aqui eu acho também que vai ser mais fácil da gente definir. Ao invés de instead of fake dating, everyone is convincing that you are actually dating. Ou seja, ao invés de ter um encontro falso, né, um relacionamento falso, todo mundo tá convencido de que vocês não estão em um relacionamento. E o outro é too hot to cuddle, né? Ou seja, tá muito quente pra ficar agarrado. É a história de quem mora no norte e nordeste do Brasil. Esse primeiro que todo mundo acha que vocês não estão namorando, que vocês estão mentindo, eu já li uma do NCT. Acho que foi 2021 ou 2022, não sei. Foi durante a pandemia que eu achei essa. Que era isso, era o casal começava a namorar e ninguém acreditava. O grupo de amigos ali, ninguém acreditava que eles estavam namorando. É isso a história. Basicamente isso. E aí eles ficavam tentando convencer eles a acreditar. E esse outro não é interessante. O outro não tem, tipo, nada. É porque o Too Cold... eu não sei como que seria a tradução, mas é aquele que tá muito frio e que a pessoa tem que se abrigar, são obrigados a se abrigar, sabe? Porque tá muito gelado. Aí a sobrevivência depende, daí aí rola um clima, etc. Aí aqui é too hot to cuddle, ou seja, tá muito quente pra ter essa aproximação. Ou quer aproximação. Aí, cara, assim, né? Brasil. Tá muito quente pra ter qualquer aproximação, gente. Aqui sempre tá quente pra dormir agarrado. Realmente onde eu moro. Literário, é a realidade já. Então esse daqui tá eliminado porque é simplesmente real demais. Não tem nem... Não dá pé. E o outro, realmente, eu li... Falaste no AU do NCT, eu lembrei... Na hora que eu li o tópico, automaticamente me veio uma na mente. Uma AU do Stray Kids, que eu li recentemente, também era nessa pegada. Que eles eram parte de um grupo de amigos e que tava todo mundo se organizando para juntar um deles, né, com um amigo deles da galera. Ah, não, vamos apresentar fulano, e eles ficaram, eles não estão acreditando que a gente tá junto, e aí, sabe, a história vinha dessa pegada, meio comédia também. Mas era basicamente isso. Então era esse plot, é tão viável que ele existe por aí, né? Acho que seria comédia também. A história que eu li era comédia. Então é isso, né? Então tem esses daí. E os últimos são aqui
eu quero entender esse último ainda, que eu ainda tô conseguindo visualizar, mas vamos lá. O primeiro é: Love Interest CEO is a himbo, ou bimbo, who runs the company into the ground. Ou seja, o interesse romântico é um CEO ou a CEO, só que é um himbo ou bimbo, pra quem não conhece, é o famoso gostosão, gostosona sem nada na cabeça. E que essa pessoa tá levando a companhia à falência. Basicamente é isso. Né? Em vez de ser o Christian Grey, bem sucedido, o Christian Grey tá quebrando. Uhum. E o outro é Nursing Home AU. E aí eu tô aqui pensando. Nursing Home é tipo casa de tipo asilo pra idoso ou não? Seria esse nursing aí? Nursing Home AU. Tem que ver qual é o contexto aí do nursing, né? Pois é, eu queria o contexto. Eu tô achando que é. Se for nursing, eu tô achando que nursing não é de criança. Nursing home. Ah, tipo uma creche em casa. Eu esqueci o nome. Nursing home. Essa aqui me pegou, por isso que eu tô até agora pensando, como é que seria isso? Mas de longe, como eu não gosto muito de história com criança, eu acho muito difícil escrever história com criança, e é muito difícil você ler uma história com criança que seja boa, porque sem ser uma criança que seja citada só em momentos específicos, só para criar um caos. CEO. Tem todo um gênero de livro com criança. O filho do CEO, o gêmeo do CEO, os filhos bastardos do CEO. Tem tudo. O CEO tem muitos filhos nos livros. Mas, independente da gente não entender ou não, a primeira opção é mais interessante. Dá pra fazer uma história engraçada. Quem sabe escrever coisa engraçada, né? É a secretária, sei lá, assistente, vai trabalhar pra esse cara, mas o cara é lindo, maravilhoso, mas ele é um idiota. Ele tá arruinando a empresa e ela não sabe o que fazer, porque ela precisa do emprego. Se as coisas continuarem assim, ela vai perder o emprego e a empresa vai falir. Sei lá, dá pra ficar engraçado. Eu não saberia escrever, mas fica aí a ideia. Quem quiser pode pegar. Abri aqui, agora eu acho que eu entendi qual era a pegada. É porque geralmente é o College AU, né? College Alternative Universe. E é realmente Nursing Home, é lá de idosos, então é casa de repouso. Eu que traduzi errado. Então os protagonistas seriam idosos. Idosos. Cara, história com idoso. Eu acho que tem falta, realmente. É muito difícil você. Eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha. É difícil achar a história com protagonista com mais de 30 anos. Imagina com idoso. Isso, eu tava falando justamente isso com uma amiga minha. Que há um déficit muito grande de história com pessoas adultas e principalmente pessoas idosas. Então, tipo, como protagonista, porque geralmente o idoso tá ali para ser aquela figura sábia, né, e tudo mais, e passar um conhecimento para o protagonista. Ele é parte do crescimento do protagonista. Mas é muito difícil você encontrar o que o idoso é que tá passando por alguma transformação ou reflexão ou algo do gênero. Então, tipo, já é difícil, e isso a gente estava debatendo, que era difícil de encontrar pessoas, tipo, 30 a mais já é difícil, agora 40 a mais já é mais difícil ainda, um protagonista, e era isso que eu tava falando, assim, é como se depois de todo o ciclo, né, ali, tipo, a carreira e tudo mais, 40 a mais, que entre muitas aspas, é quando a vida já está estabilizada, aí as pessoas dizem não tem mais história para ser contada. E eu acho muito errado isso. Não sei, talvez seja. As pessoas de mais 30, 40, a maioria não quer escrever sobre pessoas de mais 30, 40. A maioria escreve sobre adolescente, sobre jovem adulto. Acho que, sei lá, porque acha que é mais interessante de escrever, não sei. Não eu. Ou talvez seja por causa do público-alvo, etc. Né? Pode ser, não. É mais fácil de atingir. As histórias que eu escrevo é todo mundo dali mais de 25. Tá, não consigo escrever de coisa com gente mais nova, não. Dá mais pra mim. Não, eu escrevo ali fim de faculdade, ou na faculdade pra frente e um beijo. Eu não consigo escrever adolescente mais. Nem a pau.
Cara, agora eu tô pensando aqui, nossa, agora me pegou muito porque quando eu li e eu tinha traduzido esse nursing pra aquele, como é o nome, que é de bebê? Eu acho que é daycare que eles chamam. É daycare. Pois é, putz, nada a ver. Eu tava pensando outra coisa. Então, tipo, até ali eu tava, bom, a história de um CEO falindo a própria empresa, porque é burro. Nossa, eu conseguia imaginar super ele contratando alguém desesperado pra salvar a empresa dele. Tipo, ele pode ser um Nepo Baby, que herdou a empresa ali, ele achou que daria conta e não dá, e aí tem que reerguer ali a empresa antes que, sei lá, os pais dele descubram que ele é um idiota. Dá pra ficar engraçado, dá pra ficar interessante. Tipo, super daria pé. E agora essa parte do Nursing Home, Nursing Home AU, eu fico pensando, nossa, pelo coisa, não existe tanta história assim. Eu acho que seria interessante ter, justamente por não existir tanto. Aí eu acho que entre esses dois, agora refletindo bem, eu acho que eu escreveria justamente o Nursing AU, justamente porque não tem tanta história assim. Eu acho que seria bem interessante escrever sobre, sabe, um romance entre duas pessoas que já estão, sei lá, já viveram horrores, já tem toda uma história. Estão ali só vivendo, curtindo muitas aspas, o final da vida. E eu acho que seria interessante escrever uma coisa assim. Pode ficar bom. Pode ser um casal que se reencontra, sei lá, já foram casados, já namoraram no passado, aí casaram com pessoas diferentes, aí, sei lá, ficaram viúvos. Pode ser uma coisa depressiva também. E aí foram parar nessa casa e se reencontraram. Dá pra ficar bom, dá pra ficar dramático. Sim, sim. E eu gosto de escrever coisas dramáticas, então acho que seria bem, sabe? Tipo, aqueles romances, tipo, que não deu certo. Cara, tem. Nossa, tem super. Clima de Nursing Home é o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que é todo aquele drama, vai e volta, Célia com a Evelyn só ficam juntas quando elas tão velhinhas já. A Evelyn já teve uma filha e tal, né? Tem aqueles bem nessa pegada, né? Mostrando assim ao longo do tempo, né? Cada um foi para um lado, depois se reencontraram. Tá bom. Sim. E aí o teu seria o outro mesmo do CEO? Eu acho que eu gosto mais da ideia do CEO. Não sei se eu escreveria, porque eu acho que teria que ser uma coisa engraçada, puxando assim mais pra comédia romântica. Mas eu gosto, eu acho interessante. Eu leria um livro assim. Se alguém tiver recomendação desse também, eu aceito. A secretária que vem pra salvar a vida do CEO, monetariamente falando. Então, eu acho que é isso. São esses os tropes invertidos, né? E era essa listinha, né? Muito grata a esse tweet que passou na minha timeline e depois o post do Tumblr, que veio para essa ideia do joguinho. Se encontrar outra listinha dessa, a gente volta com é isso ou aquilo, trope literário. É isso, gente. Obrigada por ter escutou até aqui. Comenta aí, conta pra gente qual desses você gosta mais, qual você leria ou escreveria, ou se você já leu por aí algum, deixa aí uma recomendação pra gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. E aquela coisa, feedback a gente está sempre aberta para ouvir e responder e tudo mais. E qualquer coisa é só chamar a gente nas nossas redes sociais, que estão sempre linkadas aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. A gente se encontra aqui semana que vem com um novo tema. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.